Olá, boa noite. Estamos começando mais um Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e até às 10h30 da noite eu fico na companhia de vocês para falar sobre a polêmica dos rodeios. O tema continua gerando discussões intensas, como é o caso recente no município de Canoas, onde há pouco a apresentação de um projeto de lei do vereador Cris Moraes reacendeu o embate entre tradicionalistas e defensores dos animais. No Rio Grande do Sul, poucas manifestações culturais carregam tanto simbolismo quanto o rodeio. Presente nos CTGs, nas festas campeiras e no imaginário gaúcho, ele reúne tradição, identidade, competição e também uma importante cadeia econômica ligada ao turismo, aos eventos e ao agronegócio. Mas um projeto de lei apresentado na Câmara de Canoas reacendeu uma discussão que volta e meia retorna ao centro do debate público. Até que ponto uma tradição pode ser mantida diante das preocupações com o bem-estar animal? De um lado, entidades de proteção animal afirmam que determinadas práticas podem causar sofrimento e defendem restrições ou até a proibição dos rodeios. Do outro, organizadores, tradicionalistas e representantes do setor argumentam que a atividade é regulamentada, fiscalizada e faz parte da cultura gaúcha há gerações, além de movimentar a economia e gerar empregos. O tema provoca paixões, divide opiniões e levanta questões importantes. É possível conciliar tradição e proteção animal? Os rodeios atuais atendem às exigências de bem-estar? Onde termina a cultura e começa a responsabilidade ética? E qual deve ser o papel do poder público nessa discussão? É esse tema, cercado de identidade cultural, controvérsia e impacto social, que o Ponto de Conexão vai debater hoje. E antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu lembro aos telespectadores que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. O Ponto de Conexão também pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube, no @canal Rede RS. E para falar sobre a polêmica dos rodeios, nós recebemos esta noite aqui no estúdio Regina Becker, ativista da causa animal. Boa noite, dona Regina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Também está conosco aqui José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre. Doutor José Fortunati, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa também. Obrigado, Irineu, uma grande alegria estar de volta a este canal. Muito bem, e temos também a presença hoje aqui do Edson Fagundes, que é coordenador regional da primeira região tradicionalista. Boa noite, Edson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Irineu, boa noite, Regina, Fortunati, companheiro de lutas por aí. O Ivan, companheiro que está junto conosco aí. Viemos aí para conversar um pouco, debater esse assunto que às volta e meia volta à discussão. Exatamente. Também está conosco, completando a mesa aqui desta noite, o Evandro Martins Otero, que é vice-presidente campeiro, também representante aí do setor da tradição gaúcha. Evandro, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. É uma satisfação estar pela primeira vez, assim, aqui no teu programa, participando e trazendo um pouquinho da nossa tradição do MTG e todas as entidades tradicionalistas aqui do estado. Muito bem, a gente vai começar aqui com uma primeira pergunta aqui genérica para todos, depois a gente abre aqui o papo para a gente fazer uma conversa mais informal e aí vocês podem interagir mais, enfim, e a gente poder explorar um pouco mais esse assunto. A primeira pergunta, que é para todos, é a seguinte: é possível conciliar a tradição cultural do Rio Grande do Sul com o bem-estar animal? Vamos pela ordem de apresentação aqui. Dona Regina. Bom, primeiro eu gostaria de colocar uma questão muito pontual, Irineu. Essa conciliação, ela pode existir. Pode. Desde que exista também uma predisposição
para um consenso entre as partes. O conflito não leva a uma construção solidária, que é o que a gente busca no mundo. Porque nós, ativistas da causa animal, nós nos preocupamos com o sofrimento deles. A partir de um conceito novo que a ciência nos traz, a partir de um cientista inglês, filósofo também, Stephen Hawking, onde ele apresentou para o mundo um conceito chamado ciência. Fruto de pesquisas de muitas décadas. Ele diz que comunica à comunidade científica de que os animais têm senciência. O que é a senciência? É a mesma capacidade de sentir o sofrimento, as sensações que nós, animais humanos. Então, a nossa preocupação sempre é essa: como estabelecer regras para que essa tradição, sobretudo no Rio Grande do Sul, que a gente não pode deixar de dizer que é um estado violento comparado com outros estados do Brasil, sem que a gente possa criar mecanismos para que esses animais não sejam submetidos à violência. Eu acho que o Fortunati, ele tem um exemplo muito concreto disso na época que ele foi prefeito. Então vamos ouvi-lo, prefeito. Sem dúvida, Irineu, é um tema bastante importante, porque mexe com a nossa tradição, mexe com a vida animal, mexe com o bem-estar. Nós tivemos em Porto Alegre, durante a minha gestão, os rodeios de Porto Alegre. Rodeios famosos, aliás, que tinham uma grande projeção no Parque da Harmonia, todos eles coordenados pelo presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber Vieira, que é um tradicionalista, é um criador, é um produtor ligado, enfim, a Farsul, tem toda uma história voltada para a questão do tradicionalismo. E nós, quando o Kleber me procurou, que era um grande parceiro da administração, nós começamos a discutir exatamente uma forma de conciliarmos, mantendo o rodeio e, ao mesmo tempo, buscando a proteção do animal. E isso foi possível, foi possível. Trouxemos para o centro do debate o Ministério Público, realizamos várias reuniões, assinamos um protocolo que se transformou num TAC, num termo de ajustamento de conduta entre o sindicato e a prefeitura, para que estas normas fossem observadas. Por parte da prefeitura participou a SEDA, a Secretaria Especial dos Direitos Animais, que era coordenada pela Regina na época, e o Kleber por parte do sindicato. E os rodeios aconteceram ao longo do tempo, foram acontecendo um após o outro. Por quê? Porque as normas que foram traduzidas, elas contemplavam os dois lados: a manutenção da tradição, que era o rodeio propriamente dito, e o bem-estar animal. O que é necessário que a gente perceba? Que, obviamente, é possível buscar-se esta conciliação naquilo que a Regina coloca, se houver de ambas as partes o interesse de construirmos essas equações. Isso foi construído na minha gestão. E por isso o rodeio de Porto Alegre, durante a minha gestão ao menos, era tão exitoso. O Kleber realmente atraía muita gente para Porto Alegre, a tradição era mantida com respeito aos animais, permitindo que eles se apresentassem, permitindo que o rodeio acontecesse, mas sem que o sacrifício ou o maltrato, que muitas vezes acontece em rodeios, e eu sou testemunha disso, viesse a acontecer. Então Porto Alegre hoje é um exemplo muito claro de que é possível conciliar-se essa tradição, que eu prezo muito, porque sou gaúcho e conheço, e do outro lado a questão do bem-estar animal. Desde que, volto a dizer, haja interesse das duas partes em buscar essa conciliação. Muito bem. Edson Fagundes, como é que você vê essa questão da conciliação aí? É um processo de construção. Né? Volta e meia nós vimos construindo e modificando a nossa forma de agir. Várias vezes o movimento se antecipou até alguns momentos, por exemplo, o pialo nós tiramos das nossas atividades porque entendemos que logo à frente nós íamos ter o embate, e daí nós retiramos. Os animais a gente não quer podiam se machucar nessa prova. Se machucar e tal. Apesar de que no interior e no campo lá, o pialo, apesar de que o pialo ele não é proibitivo, né? Mas nós tiramos das nossas provas campeiras. Mas nós temos, além do movimento organizado, as entidades que são filiadas ao movimento, tem outras instituições que fazem rodeio também.
né? E nós, cada vez que nós vamos inibindo... Aí sem a supervisão de vocês. Sem a supervisão do movimento. Sim. Né? Nós temos não só a atividade com o cavalo. Né? Nós temos a atividade com o cavalo nas provas de head, que daí o nosso é sangue zero. Né? Nós temos a gineteada, tem o laço, e daí movimenta toda uma cadeia de gerações de pessoas. Nós temos as cavalgadas pelo Estado, que a gente tem uma preocupação muito grande por aonde a gente está passando, todo o controle de segurança para os animais, para nós e para quem está na via. Então tem todo um preparo antes para a gente fazer as nossas cavalgadas. As carreteadas é outra atividade que nós temos em alguns pontos do estado, que a gente faz as carreteadas, que também é uma preparação com os animais, um cuidado muito com esses animais. Então, assim, temos uma grande preocupação com o bem-estar desses bichos, porque, assim, ó, os cavalarianos, os cavalos vão nos conduzir. Nós vamos até um ponto, levamos o cavalo embarcado, né? E depois nós fazemos uma programação de pouso, de descanso dos animais. O trecho que nós vamos andar para que esteja um descanso que nós achamos adequado para isso. Então, são cavalgadas que a gente espalhado em todo o Rio Grande do Sul. Tem umas que são turísticas, outras de culto religioso, esportivo. Então tem uma série de outros aí. Mas sempre com a Regina falou, se eu posso chamar assim, Regina? Claro que sim. Agora, a cavalgada não tem a mesma, digamos assim, a mesma dinâmica do rodeio. O rodeio tem... O rodeio é porque daí no tem rodeio mais nós ação, temos né? Ação, nós temos o gado, um ali, né? E nós temos já, como o Evandro vai falar aqui, tem um departamento no MTG, né, que é do bem-estar animal, que a gente vem se preocupando, e alguns já, que eu me lembro, mais de 5 anos, a gente tem esse departamento, a gente vem conversando e achando qual é a forma, né? Por exemplo, a espora, né? Ali a espora não pode ser travada, né? E elas são agora opcional, elas não são mais obrigatórias. Não se usa mais espora. Ela pode ser usada, mas ela diz assim, como um ornamento, né? Por quê? Porque se tu for andar no cavalo e sangrar o cavalo ali, dar um piquezinho ali, o ginete está desclassificado, né? O ginete ou o próprio laçador, nós temos proibindo, assim, inibindo, né, essas práticas que antes eram aceitáveis, hoje não são mais. Sim, os tempos mudam, a realidade muda. Evandro. Olha, Irineu, essa questão assim, de conciliação, e com certeza assim, o MTG ele sempre, como o Edinho falou aqui, o MTG sempre procurou e procura a questão do bem-estar animal. Que nós, vamos dizer assim, mesmo somos tradicionalistas, mas nós somos conscientes, vamos dizer assim, até aonde, vamos dizer assim, um cavalo pode chegar, até o boi pode chegar, porque nós temos um estudo feito até pela Fevale, feito em 2023, que a economia, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, isso números, dá para dizer que é fictício, porque eu acredito que seja o triplo, vamos dizer assim, do que a economia do Rio Grande do Sul gera. Em torno de 4,5 bilhões que gera a economia aqui do estado. Nós temos, assim, só um exemplo, vamos dizer assim, que... Os rodeios? A atividade é ligada ao cavalo. Ah, sim. Mas eu acredito, assim, por esse número aqui, que eu acredito que nós fizemos eu fiz, assim, 2 festas campeiras como vice-presidente campeiro na gestão. Só, assim, o que girou, assim, para organizar a festa campeira em Santa Cruz esse ano, nós gastamos em torno de R$600 mil. Então esse número, vamos dizer assim, com certeza vai além. Fora o Edinho, vamos dizer assim, que é aqui de Porto Alegre, que é a primeira região, ele leva todo o pessoal para ir participar da festa campeira. E essa questão de, assim, que nem o Fortunati falou, que aqui em Porto Alegre tinha um TAC, o MTG
no tempo do Manolito Savariz, ele firmou um TAC com o Ministério Público, o MTG. Em 2015 foi assinado e até hoje está valendo esse TAC, que lá tem a questão de horário que tem que começar, a questão do som, até quanto tem que chegar, porque todo mundo, assim, essa questão não é só, assim, a pessoa, como a Regina falou ali, que a pessoa, assim, tipo, o bicho também, ele sente, assim, a questão do som. Claro. Nós tivemos um exemplo, assim, principalmente, assim, na parte da gineteada, que quando, tipo, o ginete lá vai montar em cima do cavalo e ele percebe, assim, que o barulho está alto, ele fica se mexendo e a hora, assim, a hora que o narrador para, o cavalo fica quieto. Como o Edinho falou, assim, nós temos na rédea e na gineteada a questão do sangue zero. Se o ginete lá, ele feriu o cavalo em qualquer, o juiz vai lá, analisa e é desclassificado. Mesma questão que nós estávamos falando do cavalo crioulo. O cavalo crioulo hoje também, vamos dizer assim, qualquer... O freio de ouro é assim. O freio de ouro terminou, vamos dizer assim, a prova do cavalo ali. Ele vai lá, o juiz ali que está ali... Os jurados examinam a boca do animal. A boca, se tem algum sangue na virilha, vamos dizer assim, é desclassificado também. Então, vamos dizer assim, o MTG, com as entidades, sempre nós procuramos, dizer assim, essa questão do bem-estar animal, essa questão do rodeio que aconteceu em Canoas ali, com certeza foi uma fatalidade, e daí gerou toda essa discussão na mídia e coisa assim, mas como o Edinho falou que nós temos os rodeios, temos as cavalgadas que envolve os cavalos, envolve o boi, e essa questão do bem-estar animal, nós temos um departamento, tem uma pessoa responsável. Essa questão, assim, começou na festa de Xangri-Lá, onde tinha, assim, no próprio brete, tinha um gotejamento lá para o gado passar debaixo, que já para refrigerar. Tinha no costado das mangueiras, tinha vamos dizer assim, uma almofada, vamos dizer assim, um colchão, para o gado não se bater. E, vamos dizer assim, todo o nosso, vamos dizer assim, o gado agora que foi contratado para a festa campeira, nós fizemos contrato com os alugadores de gado, e todo o contrato estava lá que eles eram proibidos, principalmente a questão do choque, que o pessoal usa, mas eles falam que é só para assustar, que faz o estalo ali e o gado vai. Mas nós proibimos, vamos dizer assim, se tivesse lá, eles iam pagar uma multa na questão por essa questão do bem-estar. Muito bem. Bom, pelo que a gente ouviu aqui nessa primeira rodada, então, nós não teríamos grandes problemas, né? Aparentemente está tudo muito bem. Mas a gente tem acompanhado aí denúncias, muita polêmica e muita discussão. Onde é que estão os problemas, então, relacionados com o rodeio? Agora eu abro aqui a conversa para vocês. Por que há tantas críticas, há tantos ataques, há tanta discussão, se todo mundo está fazendo tudo certo? Irineu, tem uma filósofa francesa, né, que ela diz que é preciso ter muita coragem para admitir o sofrimento animal, que é uma coisa que fica muito velada. Porque quando a gente analisa as questões dos rodeios, o que se percebe é uma adequação das condições visíveis. Mas não se tem, hoje, uma avaliação daquele ser que está ali sendo submetido a uma atividade completamente fora da sua natureza. Uma avaliação além desse exame da boca, né? Do sangue, né? Do seu estresse, do seu estado. Porque temos que partir desse pressuposto que os animais, todos os animais vertebrados, né? Todas as aves, o polvo, o golfinho, a baleia, têm senciência. São animais, são seres que têm capacidade de sentir e ter as mesmas sensações que nós, animais humanos. Então, como é que eles se enquadram nessa situação? Que tipo de ambiente é aquele? Eu já fui a muito rodeio, né? Meu pai era um pecuarista,
O meu pai tinha um frigorífico, foi onde eu aprendi a olhar e a sentir os animais. Eu sei como é que as coisas funcionam. Moramos em Lomba Grande, onde talvez tenha o segundo maior rodeio da região metropolitana. Então, Lomba Grande tem uma outra tradição, né, que é a carreteada, que é puro sofrimento também. Então, é necessário se perceber que os animais, eles têm que ser respeitados de uma outra forma. E o mundo está vendo isso de uma forma diferente. Por quê? Por exemplo, o maior rodeio do Brasil, qual era? Barretos. E o que aconteceu? Queda de arrecadação, e as pessoas não estão mais indo. Municípios que proibiram hoje os rodeios em São Paulo. Nós temos em São Paulo Bauru, Jundiaí, Ribeirão Preto, Ribeirão Branco, Cravinhos, São José dos Campos, Limeira, em Florianópolis, São José e Fortaleza. Proibiram, não tem Proibiram por decisão de leis municipais. E nós também temos, né, a questão que Fortaleza foi aprovada a lei proibindo a realização e a divulgação de qualquer evento que envolva animais. Então, são outras questões, né, que envolveram, por exemplo, liminares também. São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Sorocaba, Taubaté, Araraquara e mais 35 municípios. Então, o porquê isso? Porque existem elementos suficientes para que se faça uma avaliação, não só do ponto de vista, né, da adequação, mas também do que significa isso para esta população animal. Quais são os impactos que causa? Quais são os reflexos que eles trazem depois às suas vidas? Nós não podemos olhá-los como se fossem meros objetos utilitários de um prazer que pode significar até. Nós não podemos olhá-los como uma fonte de renda. Nós temos que olhá-los como seres de direito que são. Direitos que eles talvez não tenham por não poderem serem detentores das suas capacidades civis, mas eles têm o direito que nós lhes conferimos enquanto vivos, enquanto partícipes dessa natureza na qual nós estamos inseridos e fizemos parte. Então, essa dicotomia, né, em que pese que a gente tente fazer todo esse regramento, como o Fortunati disse, aqui em Porto Alegre, a origem de onde eles vieram, né, atestado de vacina emitido pelas secretarias municipais dos municípios onde eles vieram. Veterinário da Prefeitura, do Ministério Público e também do sindicato. Só 3 vezes podiam entrar em cancha. A água à disposição, controle de som, alimentação 3 horas antes de entrar na cancha. Então, foi todo um regramento seguido, né? Mas a gente não pode abandonar que estes regramentos, eles não são todos eles seguidos em todos os lugares, ao contrário. Eles são negligenciados por uma questão de comando de alguém que diz, não, né, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo e não interessa, como acontece, por exemplo, em Lomba Grande. Então, é necessário vê-los, né, com amor e com compaixão. É isso. Irineu, sem dúvida nenhuma, a relação que a gente construiu aqui em Porto Alegre com o MTG foi excelente, sem dúvida nenhuma. O TAC que foi assinado com o Savariz foi exatamente em 2015, quando eu era prefeito de Porto Alegre, graças exatamente ao rodeio de Porto Alegre. Nós avançamos muito, indiscutivelmente. Por quê? Porque saiu-se de uma situação em que os animais eram colocados como objetos para uma relação de um tratamento adequado. E eu quero aqui cumprimentar o Kleber Vieira, que era o presidente do sindicato, era também, na época, além do presidente do sindicato, o presidente da Federação Gaúcha do Laço. Ele se empenhou muito para que isso acontecesse, porque ele tinha essa visão muito clara de fazer com que o rodeio acontecesse, mas, ao mesmo tempo, buscar-se normas que minimamente protegessem os animais. Obviamente, sempre vai ter uma discussão se o animal sofre ou não sofre, não discordo disso, mas o que é importante, nós buscamos normas em conjunto, MTG, Sindicato Rural, Prefeitura, a Prefeitura, SEDA,
para estabelecermos regras que permitissem que a atividade, que é uma atividade histórica, que é uma atividade importante do Rio Grande do Sul, não quero desconhecer isso, mas ao mesmo tempo que o animal fosse minimamente protegido. Então, que a gente tinha segurança de que os animais que iam para o rodeio de Porto Alegre, eles estavam bem abrigados, porque o gotejamento era feito, o sombreamento, o local onde os animais ficavam tinha que ter uma sombra. As condições de saúde. Para que não ficassem expostos ao sol muito forte, entrassem poucas vezes na cancha e assim por diante. Ou seja, elimina-se totalmente o uso do animal como objeto? Não, mas ao mesmo tempo a gente procurou colocar normas que, se de um lado a gente mantinha a tradição do rodeio, de outro lado a gente dava as condições básicas para que os animais pudessem realmente ser tratados de uma forma digna. O que acaba acontecendo? E aí eu conheço o MTG, sei da seriedade do MTG, quero deixar isso muito claro. Não é porque o MTG se omita, é porque infelizmente nas pequenas cidades, nos pequenos locais, as pessoas que acabam realizando essas atividades simplesmente terminam desconhecendo completamente as regras, o regramento, o próprio TAC, que foi firmado pelo MTG. Então eu não quero responsabilizar aqui a direção do MTG, mas eu tenho convicção, e a gente assiste muito lá em Lomba Grande isso, as pessoas acabam simplesmente desconhecendo completamente qualquer relação de tratamento adequado com os animais e o sofrimento acaba aparecendo. Então isso coloca em choque. Uma coisa é a regra, uma coisa é a norma, outra coisa é uma realidade que aparece, não em todos os locais, mas especialmente os locais mais afastados, menores, onde não existe, por parte nem do MTG, nem do poder público, uma fiscalização adequada. Vocês acham que o MTG tem como fiscalizar isso em todos os lugares onde acontecem rodeios hoje no Rio Grande do Sul? E são muitos, né? Olha, Irineu, essa questão, onde assim, como o próprio Fortunati falou ali, onde assim, antigamente, ali em 2015, ali existia essa questão, vamos dizer assim, MTG e Federação do Laço, que meio que dividiu o Estado e dividiu opiniões, vamos dizer assim, porque o MTG, ele sempre defendeu e sempre vai defender que o rodeio é cultura. Ele não é o esporte, vamos dizer assim, que daí sim. Daí, vamos dizer assim, vai levar para essa questão de maus tratos e tal. Mas o MTG sempre defendeu a questão da cultura. E essa questão, vamos dizer assim, como o Fortunato falou, nós temos o que nós falamos, o CAT, que é cada rodeio que é de entidades filiadas do MTG. Eles são, tipo, a região tradicionalista, como o Edinha, como assim, aqui da região, primeira região, que é a região aqui de Porto Alegre, Gravataí, Canoas é a 12ª. É como assim, essa região metropolitana aqui, ela, vamos dizer assim, ela é grande, mas ela se divide em três regiões. Ela tem a primeira região, tem a 12ª, que é Canoas ali, tem a 30ª, que é Campo Bom, Novo Hamburgo. Já, vamos dizer, o Rolante ali já pega a 22ª, então, assim, é uma região que pega bastante regiões tradicionalistas. E dentro dessas regiões tradicionalistas existe, vamos dizer assim, o coordenador, existe um diretor campeiro, e também tem, vamos dizer assim, o bem-estar animal, que ele tem que assinar esse CAT, que ele vai ver lá se o gado tem o coxo para ele beber, se o cercamento da pista não tem nenhum prego, coisa assim, ou um arame, vamos dizer assim, que possa o gado se ferir. Sim. Essa questão assim, do sombrito também, muitos rodeios já colocam, e é obrigatório ter um veterinário nos rodeios, assim, deixar bem claro, entidades filiadas do MTG. Assim, e até assim, essa questão da inspetoria, assim, porque todo rodeio ele tem que passar por uma inspetoria veterinária para ele ir lá fazer o registro do seu evento, e o pessoal, assim, vai ter que ir lá tirar o seu GTA, que assim, o cavalo tem que estar com os exames em dia, com a vacina. Hoje o mormo, vamos dizer assim, ele não exige mais aqui no Rio Grande do Sul, mas se tu for levar, vamos dizer assim, aqui para Santa Catarina, já o cavalo, vamos dizer assim, ele tem que fazer essa vacina no mormo para ele poder passar a divisa do estado. Então, assim, todo esse cuidado
de GTA, de exames, de veterinário, o MTG ele exige que as entidades tenham. Caso venha, vamos dizer assim, alguma denúncia, o rodeio lá fez isso, fez aquilo, nós levamos, vamos dizer assim, que o MTG tem um conselho de ética que atua nessa questão, tanto como tradicionalista, quanto de entidades que são, vamos dizer assim, um ato administrativo, que o MTG apura essas questões, vamos dizer assim, das entidades, se fizer alguma coisa errada, vamos dizer assim, dá para se dizer. Então, todos os nossos rodeios credenciados, eles têm que ter esse regramento. E até pegando um gancho ali que ela citou ali, dos rodeios, mas assim, todos foram fora do Rio Grande do Sul. São Paulo, pela Regina falou ali. As proibições. Isso. Então, assim, possivelmente são rodeios, dá para dizer, Caltrins, que não é o nosso rodeio não daqui, é a nossa não é modalidade. a nossa cultura. E tanto isso, vamos dizer assim, que nós temos uma lei estadual que regulamenta os rodeios crioulos, e em 2024 foi feita uma lei, já digo aqui, uma lei federal 15.008, que também regulamenta os rodeios aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, toda essa liberação de lei, nós estamos amparados, e nos regulamentos do MTG, todas essas leis aqui estão no regulamento que as entidades têm que cumprir. Está aqui o Edinho que não me deixa mentir, que eles têm que, cada coordenador assim, é responsável por aquela região e pelas entidades que compõem essa região tradicionalista. Agora, vocês acham que são cuidados suficientes, esse com o sangue zero, por exemplo, a água, a sombra, a boa alimentação, que isso é suficiente? Porque a Regina mencionou a questão do estresse do animal, por exemplo, né? O estresse é muito difícil de não acontecer, né? O animal está num ambiente que não é dele, a realidade dele, né? Mas, vamos dizer assim, que nem essa questão do gado, ele também, vamos dizer assim, ele corre, tipo, principalmente o gado, ele corre, vamos dizer assim, ali 1 hora. O pessoal que é o manejo do gado, que o pessoal fala, eles apartam dentro do brete lá, tipo, a maioria dos rodeios tem, que eles dividem a seringa ali, onde fica o gado. Então eles dividem. Aqui correu agora, ele vai ficar no mínimo ali 2 horas parado. Aquele animal não volta. Não volta, vamos dizer assim, dali 2 horas só que ele vai voltar. Uhum. E dali, vamos dizer assim, daí todos os rodeios, vamos dizer assim, que é no estado do Rio Grande do Sul, que nós acompanhamos, e eu participo, vamos dizer assim, vou visitar bastante rodeios, porque, vamos dizer assim, é o meu cargo, e tem que estar visitando as regiões aí. E na minha região, vamos dizer assim, que é Palmeiras das Missões também, a minha entidade faz rodeio, sempre participo, é costumeiro, vamos dizer assim, em todo o estado. O gado corre, vamos dar um exemplo aqui, 1 hora, para 1 hora, volta aquele gado. Então, vamos dizer assim, o MTG tem esse cuidado, e o próprio, vamos dizer assim, a entidade tradicionalista que tem consciência, eles fazem essa questão, porque, vamos dizer assim, nós somos conscientes que tu levar um gado correr o dia inteiro e a noite inteira, o gado não vai aguentar. Uhum. Nós temos, vamos dizer assim, o exemplo do rodeio da vacaria, que praticamente é 1 semana, mas ele vira 15 dias, porque eles correm de noite. Que é o maior rodeio. É o maior rodeio, vamos dizer assim, do Brasil. Do Brasil, dá para dizer assim. E a inspetoria veterinária está lá 24 horas dentro do parque. Assim, eu fui o ano passado, porque eles fazem de 2 em 2 anos, dá para dizer, o último, e esse ano eu fui lá também, e a inspetoria estava lá com o pessoal vistoriando principalmente essa questão do gado e essa questão do descanso também. Vocês acham que esses cuidados são suficientes? Resolvem? A teoria, ela é sempre perfeita, né? Mas a prática, ela se distancia um pouco desta teoria. Se o MTG estabelecesse, né, condições de fazer uma fiscalização efetiva em todos os pontos, com um regramento que fosse diferente, por exemplo, eu vou utilizar aquelas experiências que eu tenho de vivência.
O rodeio não acontece por ele só, né? Tem o fulano que vende uma coisa com som alto, tem um outro parque de diversões. Então, essa população animal, ela está ali, sujeita a muitas coisas. Não é só o som do alto-falante que está anunciando quem vai entrar na pista, né? É todo o ambiente que envolve isso. E eu queria só retificar o seguinte, que, desculpa, existe sim uma lei federal. E essa lei federal ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer. Foi feita uma emenda constitucional no artigo 225 da Constituição Federal, que estabeleceu, né, que os rodeios e as vaquejadas são consideradas patrimônios culturais imateriais, que é um absurdo, né? Patrimônio cultural imaterial, ou seja, então reconhece isso por quê? Porque houve uma pressão tremenda, e quem acompanhou isso, eu estava em Brasília na época, acompanhamos isso da pressão e do lobby interno da própria Câmara de Deputados e do Senado, porque os deputados federais do Norte e Nordeste tinham como base a necessidade de manter essa atividade econômica, sobretudo. E aí a lei depois foi lançada, mas aí houve um adendo nessa lei dizendo, sim, é considerado patrimônio cultural imaterial, mas tem que ser observadas as regras para o bem-estar animal. Quer dizer, que regra, né, que é observada em relação a isso? Nossa avaliação, ela é do ponto de vista do animal como um ser, né, como um ser vivo. E não tem nada de lúdico nisso. Não tem nada de fantasia, né? Não, ao contrário. Tem a ver como aquele sujeito que merece ser considerado nas condições dele. Então, é um apelo aqui que eu faço até para o Evandro e para o Edson, que ampliem esse trabalho no sentido de monitorar essas atividades campeiras que acontecem no Rio Grande do Sul e que não seguem esse regramento. Vocês lembram de uma situação que aconteceu há 2 anos atrás, ali em Atlântida Sul, aqui no litoral, onde uma prova era um cavalo puxando um carro. Essa era a prova local e que ela ainda existe. Acionamos um delegado local que foi para lá, né, e o resultado qual foi? 2 cavalos ou 3 cavalos mortos, né? Imagina um cavalo sendo açoitado para puxar um Fusca. Então, tem coisas desse tipo no interior do estado, tem vários casos que envolvem animais com atividades consideradas recreacionistas e que envolvem os maus tratos, sim, com animais, com bois, com bezerros. Então, o MTG poderia, né, através dessas coordenadorias, eu não sei o que se chama de coordenadorias, era estabelecer isso de uma forma diferente, porque não vai parar. A gente tem consciência disso, né, Irineu? Essa atividade não vai parar tão cedo, porque o tempo que se leva para essa consciência, dizem, né, que muitos só adquirem depois quando morrem. Então, algo que vai continuar, e nós da proteção animal, o que a gente espera? Espera que consigamos juntos estabelecer critérios para evitar os maus tratos. Se o rodeio vai permanecer, que infelizmente não são atividades country que acontecem em São Paulo, Norte e Nordeste. Morei na Bahia há muitos anos. São atividades como aqui, com um pouquinho diferente da nossa vestimenta, né? Mas as práticas são muito parecidas e que elas foram proibidas, mas proibidas por quê? Por decisões judiciais e, sobretudo, por leis municipais. Agora imagina, o vereador Cris Moraes, de Canoas, estou aqui com o projeto de lei dele, estudei bastante o projeto dele, inclusive ele faz uma citação super importante de uma jurisprudência que foi emitida pelo STF. Ele propõe essa lei e aí vem essa avalanche. Né? Essa avalanche contra ele, um jornalista que se manifesta contra de uma forma extremamente grosseira e agressiva e que causa uma celeuma. Por quê? Porque talvez tenha sido a primeira vez que alguém teve a coragem no Rio Grande do Sul de dizer, não, vamos parar, vamos pensar e vamos ver o que a gente vai fazer. Então, eu tenho certeza que talvez outros vereadores do estado tenham também essa disposição em colocar esse assunto em prática e dizer para o MTG, vem com nós, a gente precisa estabelecer um regramento que seja um regramento que não leve os animais à crueldade.
22 horas e 18 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa e em seguida a gente volta para falar ainda sobre a polêmica dos rodeios. Fique com a gente, 3 minutos e estamos de volta. Agora são 22 horas e 22 minutos, 10 e 22 da noite. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje fala sobre a polêmica dos rodeios. Um projeto de lei protocolado pelo vereador Cris Moraes na Câmara Municipal de Canoas busca a proibição de rodeios com provas que causem sofrimento animal. Vocês do MTG acham que é possível manter a cultura tradicionalista gaúcha sem a realização de provas com animais? É possível tirar os animais das provas? Olha, vamos dizer assim, pela parte campeira, que é, vamos dizer assim, não tem, vamos dizer assim, como... Porque desde na nossa cultura mesmo, até no campo, na lida do campo, o gaúcho é homem, cavalo e até onde assim, como se fala, o cachorro. E vamos dizer assim, a questão da agropecuária e a lida com o gado. Então, assim, eu vejo que vamos dizer assim, falando de cultura, não tem como ver o MTG sem a parte campeira, nos rodeios, cavalgadas, enfim, toda essa cultura, vamos dizer assim, que, como eu disse antes, vamos dizer assim, o MTG preza a questão da cultura. E a nossa cultura é o homem e o cavalo. Eu vejo, sim, que acho que, como a gente volta e meia, a gente termina conversando com a sociedade, e eu acho que aí que é o ponto de a gente criar essas conversas para que a gente chegue num enquadramento. Né? Nós, várias vezes, o movimento, as entidades têm se movimentado, as entidades lá do seu município, a melhor forma de conversar com o pessoal do bem-estar animal. Tem lá em Gravataí é Becker. Márcia. É Márcia Becker, né? Então, volta e meia, quando a gente tem que fazer o rodeio do Mercosul, que é o maior rodeio grandioso, e daí então a gente temos conversas com ela, com o Ministério Público. Lá a quantidade de pessoas que trabalham com os veterinários ali ultrapassa a legislação, né? Nós temos mais de 10 pessoas lá tratando, conversando lá, e nós, antes, quem ia nos rodeios, assim, para organizar ou ver a cancha lá, era o coordenador e o diretor. Hoje não, hoje nós incluímos também uma pessoa responsável pelo bem-estar animal para ir lá junto, para liberar essa cancha lá. O diretor campeiro da região, ele tem acompanhado aqueles rodeios que são das entidades tradicionalistas, ele tem a obrigação de ir lá e acompanhar também o rodeio. Ele fica lá e fica acompanhando. Mas eu acho que a conversa sempre é uma construção. Né? E a gente, foram construídos, né, com pessoas ouvindo as partes, né, porque o contraditório ele nos faz crescer, né, com pessoas, como entidade. Então, sempre tem esse espaço que eu acho que nós conversando e sentando, né, e várias vezes a gente vai na Secretaria de Agricultura, tanto municipal como estadual, para que a gente faça os ajustes necessários. Algumas coisas a gente, o pessoal até briga com a gente às vezes, não, nós vamos mudar o nosso regramento, e mudamos, né? Mas, claro, vocês vêm se ajustando às exigências da modernidade. Tem coisas novas que aparecem que a gente não domina. Uhum. Né? O doutor trouxe aí essa questão da sensibilidade, né? A gente, o mango hoje, o cavalo sabe, se ele levar uma gaça, ele vai.
né, e muda. Mas nós proibimos, né, senhor? É proibido surrar o animal. O chicote, o chicote, rei. não pode. Ele vai estar no braço ali, né, fazendo parte da nossa cultura. Da cultura. Mas não pode ser usado. Não pode ser usado. Assim como a espora. Assim como a espora. E até assim, nessa questão, até assim, os próprios juízes, que todos os rodeios assim, tem um narrador, que é ali para chamar o peão ali, e tem os juízes que são responsáveis por cuidar das armadas e a questão. E se alguém, tipo algum laçador, falando em laço, surrar o seu animal, ele é desclassificado da prova. Eu perguntei isso para você, se é possível manter a tradição sem animais, porque a evolução da sociedade, enfim, vem discutindo isso. Por exemplo, os animais foram retirados dos circos, eram a grande atração dos circos, hoje os circos não têm mais animais. A farra do boi em Santa Catarina era uma tradição cultural muito antiga. Inclusive, quando eu estive em Portugal, numa pequena cidade portuguesa chamada Ponte de Lima, havia lá, isso não faz muitos anos, eles mantinham ainda essa tradição, que lá eles chamavam de vaca das cordas. É a mesma coisa da farra do boi aqui de Santa Catarina. Os portugueses ainda mantinham essa tradição não faz muito tempo. Então, quer dizer, a sociedade, de uma forma geral, vem eliminando os animais desses eventos. Mas no nosso caso aqui, ela não pode ser retirada por quê? Porque isso é uma atividade campeira, isso é a reprodução daquele trabalho que o peão desenvolvia no campo, ele tem a ver, realmente ele faz muito sentido dentro desse contexto histórico e cultural? Olha, até como o Edinho falou ali na primeira participação dele, existe, vamos dizer assim, ainda hoje, o pessoal que lida, vamos dizer assim, com o pialo do terneiro, a castração, vamos dizer assim, como era feita antigamente. Existia essa prova nas festas campeiras do MTG e ela foi tirada já há vários anos. Laça o animal, derruba, amarra as patas. Isso. Isso foi eliminado, essa prova? Já faz anos, vamos dizer assim, quando começou essa questão do bem-estar animal, isso aí deve fazer já mais de 15, 20 anos, vamos dizer assim, que já foi tirada essa prova da festa campeira e do regulamento campeiro também. Por isso mesmo, assim, por nós entender que seria, vamos dizer assim, uma judiaria estar lidando com essa parte, vamos dizer assim, dentro de um evento tradicionalista. Mas lá no campo, isso ainda existe. Continua existindo. Porque, vamos dizer assim, tu sai no campo lá, tu vê um terneiro abichado, tu tem que te laçar pelo pescoço ou pialar ele para curar. Então, como eu disse e repito, essa parte cultural é a que nós defendemos. Que vamos dizer assim, que o homem e o cavalo, eles fazem parte, não, vamos dizer assim, não só o MTG, mas como também a questão do cavalo crioulo, que no Rio Grande do Sul é forte. Nós temos também o quarto de milha, que aqui no Rio Grande do Sul também tem essa raça, vamos dizer assim, que necessitam do seu animal para poderem fazer essas provas. É um animal de trabalho, né? É um animal de trabalho. No caso do freio de ouro, muitas provas reproduzem essa lida campeira, né? Exatamente. Tem uma parte... a paleteada. Quer dizer, hoje viraram um esporte, mas elas têm uma origem lá na atividade rural, né? Com certeza. E essa questão, assim, falando do cavalo crioulo, vários veterinários acompanham os próprios cavalos ali. Tem cavalo que é mais tratado que o peão que está cuidando ele. Sim. Porque ele tem veterinário, ele tem fazer o exercício, porque não é pegar o cavalo lá do campo, lá botar os arreios e já sair para uma prova. Não, ele tem aquela preparação. Tem toda a parte da alimentação dele, que ele tem que comer tal hora, isso, aquilo. E com certeza, assim, a parte do cavalo e o boi é essencial para, vamos dizer assim, tanto o MTG quanto essas raças definidas que nós temos aqui no estado. Agora, doutora Regina, no caso dessas atividades, mesmo que fossem eliminadas dos rodeios, elas continuariam existindo lá no campo. Eu gostaria de voltar à tua pergunta para eles. Pois não. Fique à vontade. Vocês é que mandam no programa.
se tirassem essas provas, né, isso afetaria a tradição gaúcha? Eu acho que não. Porque a origem do gaúcho é uma origem de um homem pacífico, né, de um homem que lidava no campo, que ficava semanas, às vezes, sozinho, o do chimarrão, de fazer a sua comida no campo, de carregar uma panela de ferro no lombo do cavalo para fazer a sua comida. E há tanta cultura e há tanta riqueza nisso, através da vestimenta, através da música, através da poesia, através da declamação, através da culinária. Então, essas atividades, elas foram introduzidas não muito tempo. Não é nem 50 anos que existe isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, não faz parte do histórico do gaúcho, né? Gaúcho, né? O homem que canta triste, né? Não faz parte. Faz parte de uma cultura, de um segmento desta cultura que foi introduzida e que ela é violenta e que ela é agressiva, que não se pode desconsiderar isso. Então, a cultura gaúcha não é só isso. A cultura gaúcha, ela é rica, ela é linda, né? Ela traz uma poesia, ela traz um colorido, ela traz um sentimento de pertencimento de um povo que se criou aqui e que formou essa terra e que formou, através de uma miscigenação do alemão, do índio, do português e do italiano, uma cultura específica que se juntou numa tradição e que está violenta. Não se pode desprezar isso. A gente tem que analisar com um outro olhar. Então, eu volto a dizer, se eu pudesse pedir para que o MTG, né, tivesse braços maiores e que nos chamassem a rede de proteção animal para conversar, para ver como é que a gente pode ajudar, porque o movimento da causa animal hoje é o movimento mais forte do mundo. Não estou falando na questão de gênero, masculino, feminino, né? Não estou falando isso, mas do movimento da natureza é o mais forte do mundo. Por quê? Porque nós, ativistas, nós não gostamos só do cavalo, nós não gostamos só do bezerro e nem da ovelha que está indo para o abate. Nós gostamos do reino animal, desse reino que está sendo, infelizmente, destruído, que a cada 10 anos 300 espécies estão sumindo do planeta e que nós estamos numa tentativa de fazer com que as crianças e os jovens percebam que não é através da violência que nós vamos manter nada, mas é através da construção coletiva, do consenso, do bom senso e da disposição em poder ter um mundo melhor. É isso. E não me parece que uma coisa importante a gente percebe que se nessa relação que foi sendo construída da cultura gaúcha, o animal começou a fazer parte e faz nos últimos anos, o que é importante é resgatar isso que a Regina coloca, uma relação diferenciada com o animal, uma relação de respeito. Eu conheço muito gaúcho, que é tradicionalista, que respeita muito o seu animal, que trata realmente muito bem o seu animal. Trata com carinho, trata com afago, trata, enfim, de uma forma muito adequada. Infelizmente, quando alguns vão para os rodeios, vão para competições, eles não vão com esse amor ao seu animal, eles vão para vencer, eles vão para, obviamente, ter um fruto daquela competição. E aí a violência acontece. Voltando ao que tu levantaste primeiro, a proibição dos animais em circo. Eu me recordo quando o vereador Adili Cel apresentou o projeto em Porto Alegre, foi extremamente polêmico, porque como é que o circo pode se apresentar sem animais? Mas o animal no circo não é uma tradição. O animal no circo, na verdade, ele também foi introduzido. O que o circo traz? O circo traz a alegria, traz o entretenimento, traz a cultura. E o banimento dos animais, e Porto Alegre foi uma das cidades pioneiras em relação a isso, não significou terminar-se com o circo, ao contrário. Houve uma qualificação do circo. Tivemos há poucos dias aqui um circo famoso, que passa por todo o país. Ele traz um entretenimento maravilhoso, sem que o animal esteja presente, sem que o animal esteja sofrendo. Então, o que eu penso, comungando exatamente com o que a Regina coloca, a tradição do gaúcho, sim, foi construída com o animal, foi construída especialmente com o cavalo. E esse passa a ser uma simbologia muito forte. Mas é uma simbologia de respeito. Quem realmente
gosta de seguir a tradição gaúcha, de ter o seu cavalo, o trata muito bem, o trata com respeito, o trata como um ser vivo, que obviamente sente dores. Nós sabemos o quanto o cavalo, apesar de ser um animal extremamente grande do ponto de vista do porte, como ele é sensível. Aliás, para matar um cavalo é muito simples, é impressionante. Os cavalos morrem, às vezes, por uma dor, um problema de estômago. Uma cólica. Quanto que as pessoas não acreditam, mas o animal... O cavalo é muito sensível, extremamente sensível. Se ele morre com uma cólica, imagina o quanto ele sofre com agressões vinda de um ser humano, que obviamente muitas vezes é bastante brutal. Eu acho que o fundamental nessa discussão é como a gente pode avançar nesta proteção dos animais. Eu pelo menos, não defendo a retirada dos animais, dessa tradição que o Rio Grande do Sul tanto preza. O que eu defendo é um respeito maior. E aí onde o pessoal da causa animal tem um papel a cumprir. Porto Alegre foi um exemplo. Os rodeios aconteciam da forma mais livre possível, com as agressões que nós sabíamos que acontecia. O movimento da causa animal entrou em campo, aqui em Porto Alegre, pressionou, buscou o Ministério Público, a SEDA acabou colocando seus profissionais em campo e nós, num debate, numa conversa, em negociações bastante transparentes, fomos aperfeiçoando o processo. Então, o que é necessário é que esse processo seja aperfeiçoado, continue sendo aperfeiçoado. E, para isso, a gente precisa ter o outro lado, sim. Não só o pessoal do MTG, mas precisamos ter também o pessoal da causa animal envolvido. Por quê? Porque são visões diferenciadas. Nessas visões diferenciadas, a gente pode construir, como aconteceu em Porto Alegre, construir uma política que mantenha a tradição com o bem-estar animal preservado. Muito bem, agora 22 horas e 38 minutos, nós vamos ter que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a deputada Regina Euli assegura a palavra para começar o nosso bloco, que infelizmente estouramos o tempo desse bloco. 3 minutinhos, estamos de volta. Agora são 22 horas e 42 minutos, 10h42 da noite. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje tem como tema a polêmica dos rodeios, assunto que tem gerado discussões acaloradas entre tradicionalistas e defensores dos animais. Estão comigo aqui hoje, participando desta conversa, Regina Becker, ativista da causa animal, José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, Edson Fagundes, coordenador-geral da primeira região tradicionalista, e Evandro Martins Otero, vice-presidente campeiro do MTG. A gente falou aqui também no primeiro bloco na questão de que o rodeio movimenta a economia da região, dos pequenos municípios, do interior do estado, é um catalisador aí da economia, principalmente em pequenos municípios. Existem alternativas, vocês acham, capazes de substituir essa movimentação gerada pelos rodeios, no caso, por exemplo, de eles virem a ser proibidos? Sou eu que falo, Irineu. Agora eu vou lhe assegurar a palavra. Segurou a palavra? Está com a palavra assegurada a deputada. Bom, parte. eu volto à mesma posição que eu me manifestei anteriormente. Sim, há como. Há como. Porque tem muitas coisas que envolvem a cultura gaúcha. Sim. E que sustentariam, com certeza, se tivessem projetos, né, de capacitação para ensinar a fazer pala, para fazer a bombacha de favo, para fazer belos vestidos, para fazer o crochê, enfim, a comida, a música, a declamação. Nós temos substância, sim, para podermos ter essa nossa cultura preservada, qualificada, afastando totalmente qualquer forma de violência. O gaúcho não pode se relacionar com a sua tradição de uma forma violenta, como ela está cada vez mais forte. Então, eu quero voltar só um pouquinho no assunto que o Fortunati há pouco falou, na sensibilidade do cavalo. O cavalo é uma das espécies que mais tem sensibilidade de todas as espécies do planeta.
E assim como os bovinos, ele tem um olhar que ele consegue fazer automaticamente uma perspectiva do ambiente em 180 graus. Né? E esse cálculo é feito, o que eu enxergo aqui, ele enxerga aqui e enxerga tudo. Sim, ele tem a visão. Ele tem uma visão 180. ampla. Né? E isso aqui levou a estudos muito profundos. Né? Nós temos, por exemplo, hoje a implantação nos Estados Unidos dos abatedouros de gado e de cavalos, e aí inclui as 75 plantas da JBS nos Estados Unidos, talvez que tenham quase 50 que abatem essas espécies lá. O brete onde os animais são levados ao abate, ele é circular. E numa teoria que foi desenvolvida por uma cientista autista, Mary Templin Grandin, e que ela considerada absolutamente, na época, né, sem compreensão da maioria, ela percebeu que o animal, quando ele está estressado, quando ele está nervoso, os cavalos e os bois, eles caminham em duplas, em movimentos circulares. Eles não caminham em linha reta. Então, se eles estão estressados e que eles sabem que eles estão indo para a morte, que eles estão indo para o abate, hoje em dia os frigoríficos nos Estados Unidos, eles têm os bretes circulares com muitos e muitos metros até chegarem no local onde eles são abatidos, para eles poderem se desestressar um pouco. Então, por quê? Esse andar em círculo é uma forma de se desestressar. Então, se largarem um cavalo dentro de uma cancha reta, ele não vai andar reto. E a sensação dele, né, de estar sendo perseguido é ao contrário, ele persegue. Ele nunca vai ser perseguido. Ele está perseguindo alguém, mas não perseguindo. E ser contido de uma forma violenta, além de todo o efeito psicológico nele, há também uma questão muito importante, que é a questão física, que o que pode acarretar isso, né? Desde as patas até o lombo, até o pescoço, sobretudo o pescoço. Então, é nesse ponto de vista que a gente gostaria de poder analisar essas questões e pedir para o MTG que nós precisamos conversar e estabelecer algumas normativas diferentes. Vocês acham que essa questão hoje estaria muito contaminada pelo debate político que nós temos hoje, pelo debate não apenas político, mas a polarização que nós temos em todos os assuntos da vida brasileira? Esse seria mais um assunto que desperta tanta polêmica nas redes sociais, enfim, porque vivemos um momento muito polarizado, ou essa é mesmo uma questão ética, filosófica que precisa ser discutida? Como é que vocês do MTG veem isso? Por exemplo, no cavalo, né, ele é muito mais antigo que ele vem de fora do Brasil, né? E no Rio Grande do Sul, ou na Pampa Gaúcha, toda ela foi construída a pata de cavalo. Foi trazido pelos espanhóis, não era nativo daqui, né? Isso. Então, assim, mas toda a Pampa Gaúcha ali, Argentina, Uruguai, e nós aqui no Rio Grande do Sul, a nossa cultura, a nossa criação, a nossa formação é em cima do lombo do cavalo. As nossas guerras, né, foram nas cavalarias. Guerras. Fortemente, o homem travou várias batalhas em cima do lombo do cavalo. Hoje nós paramos com essas guerras, né, se comportamos de formas diferentes. Eu tenho duas éguas, né, e tenho maior cuidado com esses animais. Então, assim, quando eu saio com eles, e com meu filho e meu neto, nós saímos a cavalo, nós temos assim, uma preocupação muito grande. E disso, esses dias uma das éguas teve uma cólica, e daí bateu o desespero, porque eu e meu filho estavam em Santa Maria, daí o neto estava em casa, e daí nós começamos a chamar os veterinários que nós conhecíamos. E todos, grande parte estava no rodeio do Mercosul, e daí nós acabamos chamando um outro colega lá, daí ele foi lá
um veterinário, né, e socorreu a égua. Mas a gente, assim, temos o maior respeito, assim, e cuidamos do animal. Tanto é para cavalgar, o lombo do animal não pode estar ferido. Claro. Se o cara, por algum motivo ali, ele feriu o lombo do cavalo, o cavalo, ele não faz mais parte da cavalgada. Ele vai ser tratado e vai ser transportado, embarcado. A forma dos nossos arreios antes era uma outra, nós temos cuidado com a forma do que nós estamos botando em cima do lombo do cavalo, para não fazer o lombo do cavalo. Machucar o lombo do cavalo. Então tem todas assim, coisas que a gente vai se alterando, vai se mudando, se moldando, para que a gente não precise ter uma lei dizendo, vocês têm que fazer assim. Sim, sim. Não, nós temos que ter um entendimento que aquele cavalo ali, ele é um parceiro teu. Agora, eu ouvi muitas vezes de veterinários que acompanham essas provas de quartimilha, provas do freio de ouro, prova de tambores, os 3 tambores, enfim, com várias raças equinas, e eles diziam o seguinte: o cavalo que participa de um evento desse é como um atleta de alta performance, né? Ele é exigido, claro, exigido ao máximo, como um atleta olímpico, um corredor, ou mesmo, em alguns casos, como um lutador de boxe, enfim. Ele é um atleta, recebe toda a atenção médica necessária para poder desempenhar bem aquela função. Essa analogia está correta na visão de vocês, defensores dos animais? Dá para comparar o cavalo com um superatleta, por exemplo? Fortunati? Acho que não, porque as condições são diferenciadas. Primeiro, o atleta que decide ser corredor, lutar boxe, faz isso por livre e espontânea vontade. É uma opção que ele faz. Sim. Ele se dedica a isso de forma consciente. O animal, obviamente, ele é submetido a uma situação em que ele não escolheu, ele é levado a isso. Então, ele se torna esse superatleta bem tratado, eu reconheço, um tratamento que precisa ser muito adequado para que ele possa ser esse superatleta, mas ele não escolheu, não foi ele que escolheu, na verdade ele é imposta essa situação, então é bastante delicado isso. Tem que separar o que é o ser racional, que nem sempre o ser humano é tão racional quanto a gente acha que é, do ser animal, que também não é tão irracional quanto a gente acha que é, porque na medida que tem sensibilidade. Aliás, quem tem animais sabe que a gente conversa com o cão, conversa com o gato, conversa com o cavalo, e eles entendem, só que é uma outra linguagem. Pode parecer estranho, Irineu, mas nós que lidamos com animais ao longo do tempo, a gente se comunica com os nossos animais de uma forma extremamente positiva. Eu falo com o meu cachorro, ele entende perfeitamente. E ele entende, tenho certeza disso. A gente vai para a parte econômica. Eu aproveito isso para fazer um gancho, porque muitas vezes é mais cômodo a gente não pensar em alternativas econômicas para um setor, porque é mais cômodo. Vou dar um exemplo, fugindo exatamente da questão do rodeio, o embarque de carga viva para o exterior. Ou seja, nós temos uma tradição de pegarmos aqui o nosso gado, cavalos, mas principalmente o gado, colocarmos em navios que viajam dias e dias, metade da carga chega morta, um maltrato absoluto. Por quê? Porque é mais fácil vender a carga viva do que abater aqui de uma forma adequada e vender, obviamente, a carne já processada. Então está aí um exemplo de como muitas vezes a questão econômica ela não é levada em consideração. Por quê? Porque traz muito mais frutos a prática que se tem hoje do que algo muito mais adequado. Para mim, o transporte de carga viva é um exemplo notório de como a questão econômica ela se sobrepõe ao bem-estar animal. E aqui são 2 empresas que lucram
1.400.000 cabeças de bezerro saíram do Rio Grande do Sul no ano passado em navios de 28 decks, absolutamente em situação de maus tratos. E hoje o Brasil ainda faz isso. 5 países é que compram a carga. Líbano. E a medida infringe todas as leis internacionais marítimas, porque à medida que eles vão morrendo, eles vão sendo jogados no mar, né, que também é um outro tipo de poluição e um perigo muito grande para a questão marítima, e são submetidos, né, à escuridão total. Eles ficam em Capão do Leão, numa quarentena, recebendo medicação e se acostumando com um líquido pastoso que é o que eles vão comer no navio, que é distribuído em canos que eles lambem, né, um piso absolutamente escorregadio, que fica aquilo, fraturas expostas de patas, e aí são jogados no mar, e se permite isso no Brasil. É uma questão econômica, simplesmente isso, né? Então nós estamos hoje lutando bravamente. Eu já estive na embaixada da Turquia, do Egito, do Omã, dos Emirados Árabes, conversando com os embaixadores e dizendo: nós não podemos continuar com essa prática. Se o boi é para morrer, se o equino, o equídeo e o bovino é para morrer, então que morram em solo brasileiro. Porque forma adequada, né? Dizem, né, que é o abate humanista, que não tem nada de humanista, porque na verdade é pistola pneumática, mas isso gera uma economia, porque de um boi, né, são 105 produtos que são originários disso, e que a rede de emprego ela poderia estar em torno de 500.000 pessoas. Isso nós exportamos, mandamos embora. E mandamos embora. Os animais saem daqui vivos. Né? Exato. E sai muito ali pelo Porto de Rio Grande. O né? MTG tem que interferir nisso conosco. Agora, se esses maus tratos são proibidos, fiscalizados, por que seria necessário, então, proibir os rodeios? Porque alguém propõe, e com frequência alguém faz isso, propõe a proibição dos rodeios. Olha, assim, voltando até uma questão antes ali que a Regina falou, assim, a própria cultura tradicionalista, assim, que nós temos hoje, começou aqui em Porto Alegre com Paixão Cortes a cavalo. Então, assim, que a história do cavalo, então, já desde 47, assim, como chamaram aqueles 3 loucos lá que pegaram a centelha da chama e começaram toda essa cultura que movimenta o Rio Grande do Sul. Então começou o cavalo. Nós sabemos assim que tem o cavalo, temos a parte cultural, que é a questão da prenda e do peão. Nós temos a parte artística, que é a declamação, é a dança, que envolve também a questão econômica do Rio Grande do Sul. Nós temos o maior evento artístico, que é o Enarte, que é o MTG, que proporciona lá em Santa Cruz. Sim. Então toda essa economia. E voltando àquela questão que tu falou, se os rodeios, assim, gera a economia, não falando, falando do rodeio, do tradicionalismo. Com certeza gera, pela questão, assim, tu faz um rodeio hoje no Rio Grande do Sul, não é só a capital, é todo o estado, assim, que gera mais ou menos, num ano aí, não temos um número exato, mas é em torno de 5.000 rodeios que saem no ano. Aquele mercado, a indumentária da pessoa, assim, que lida com o rodeio, a encilha, o pessoal que lida com a agropecuária. Então, assim, tudo isso gera a economia, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Brasil, dá para dizer assim, porque gera, que a pessoa tem que comprar. Tu tem que ir num rodeio, tu vai se deslocar, tu vai lá naquele local lá, tu vai colocar um combustível para retornar. Então tudo isso gera a economia do Rio Grande do Sul. E essa questão assim, propriamente desse fato, vamos dizer assim, que aconteceu em Canoas, dá para dizer assim, foi um fato isolado que foi para as mídias e ganhou uma proporção que o NMTG, assim como a Regina falou, nós preservamos que não, assim, como é que eu posso dizer, não compactuamos com isso, que é a questão dos maltratos aos animais. Pegando essa questão que a Regina falou ali
que aqui no litoral teve do pessoal lidando com, puxando o carro. Onde assim, o MTG, nós podemos assim, conversar a questão dos rodeios, dos eventos que lidam com o cavalo, que lidam com o boi. Só que essas questões, vamos dizer assim, fogem do nosso controle, porque, vamos dizer assim, nós não temos... Assim, não é uma prova do MTG. Não é uma prova do MTG, porque nós não temos o poder, vamos dizer assim, de ir lá proibir alguma coisa. Se um tradicionalista vê, com certeza vai ligar para a polícia, vai ligar para uma pessoa assim, responsável por aquilo. Mas, se o MTG, vamos dizer assim, for pegar todas essas questões, vamos dizer assim, que envolvem um animal, nós não temos, nem, vamos dizer assim, nem jurisprudência para nós poder atuar, porque aí pega a questão dos cavalos, da charrete, da rua, que tem cavalo, assim, nós sabemos que tem cavalos que sofrem maus tratos, mas o rodeio... Foi proibido, né? Foi mas proibido, ainda, assim, em alguns lugares ainda existe. No interior, alguns lugares. No interior ainda tem essa questão, e que sim, assim, é uma questão que... Mas, nos rodeios, cavalgada, aquele evento que tem o animal, com certeza o MTG está de portas abertas para conversar, para ajustar. E até assim, voltando nessa questão ali de Canoas, a entidade que faz o rodeio, ela tem que ser uma entidade tradicionalista. O evento foi ali no Parque do Trabalhador, num evento, acredito eu que é do Dia do Trabalhador, ali, que o pessoal faz outras atividades e tem o rodeio junto. E a entidade que promoveu esse rodeio, ele contratou o gado. Estamos falando do caso de Canoas. Isso, de Canoas. Sim. Ele contratou o gado e esse proprietário do gado, ele contratou aquelas pessoas para fazer o manejo do gado. Uhum. E com certeza essas pessoas não tinham conhecimento como se tratar com o gado. Então essa entidade ela já foi pelo MTG encaminhada um ofício para eles prestar as devidas esclarecimentos, e depois de vir esses esclarecimentos o MTG vai se posicionar, vamos dizer assim, possivelmente ela vai ser ter vamos dizer assim, ir para o Conselho de Ética para responder essas questões, porque nós defendemos a questão que todo o rodeio nós temos que cuidar, tanto cavalo e boi. Evandro, deixa eu fazer uma pequena provocação positiva. Eu não desconheço a importância do MTG, ao contrário, quando fui secretário estadual de Educação, nós fizemos uma parceria para introduzirmos na escola pública estadual a tradição, a dança, a música. Foi um êxito fantástico, então nós trabalhamos muito essa questão. Mas como o MTG está representado em praticamente todo o estado, em todas as cidades, obviamente cuida de um setor, mas me parece que por uma questão de consciência, por uma questão de cidadania, o membro do MTG tem que estar minimamente informado de que ele acaba sendo um fiscal do bem-estar animal. Então, junto com o pessoal da causa animal, me parece que o pessoal do MTG, quem é filiado ao MTG, nas suas regiões, também tem esse dever, mesmo que não seja uma atividade do MTG, exatamente por isso. Quando vê alguma coisa ilegal e irregular acontecendo, me parece que vocês têm que... na verdade, dar a eles o papel de ser uma espécie de fiscal do bem-estar animal também. Isso é uma atividade que vocês podem fazer, porque mesmo não estando formalmente na atividade, o simples fato de estar vendo que um animal está sendo maltratado dá ao cidadão, a qualquer um de nós, o direito de fazer a denúncia. Muito mais de alguém que, obviamente, na lida campeira, no dia a dia, gosta de animais. Eu gostaria de me posicionar que eu não sou contra a cultura gaúcha. Não, eu sou gaúcha com muito orgulho e digo isso para o Brasil inteiro e para o mundo todo. Mas eu, representando a causa animal neste momento aqui, neste programa, eu me posiciono contra os maus tratos. E pegando esse exemplo de Canoas, a minha avaliação é a seguinte, o MTG, para esse caso, um exemplo, o que ele deveria exigir? Toda pessoa que vai trabalhar na lida com os bichos, cavalos, bovinos, equinos, equídeos, enfim, ele tem que ter algum tipo de capacitação para poder fazer isso.
Não pode simplesmente o Irineu e dizer, fulano, João aí, tu quer me ajudar a resolver um problema aí, tem os animais que vão participar de um rodeio, vamos lá, me ajuda aqui a resolver o problema. Não pode ser assim, de jeito nenhum. O minimamente tem que saber que ele está lidando com um ser vivo, que esse ser vivo tem características, que ele é sensível, que ele precisa ser lidado assim, assado, não vai muito atrás que tu vai ganhar um coice, que ele vai te jogar longe, não pega pelo rabo, que ele vai se sentir agredido. Então, é isso que a gente quer participar. É fazer com que a gente possa trocar essas experiências e construir uma coisa bacana. Não tem como, não tem como. Quando acontece coisas fora do nosso controle, nós abrimos um processo administrativo para nos entender onde é que foi o papel nosso que nós erramos. As entidades que são promotoras dos eventos, elas estão sujeitas a sanções administrativas e penais. E penais, e o patrão, lá comandante, ele também está sujeito à legislação do MTG lá, e ele tem que dar explicações. Se nós geralmente a gente termina algumas situações comprovadas, a gente termina suspendendo temporariamente a atividade daquela entidade. Tem até, vamos dizer assim, aquela questão que eu falei, vamos dizer assim, da festa campeira, que é o MTG, vamos dizer assim, que a parte campeira, vamos dizer assim, que organiza e contrata, coisa assim. Como eu falei antes, essa questão tipo do contrato do gado, e tem, vamos dizer assim, o pessoal que lida com o manejo do gado também. Também foi feito um contrato com eles, quando assim, falando dessa festa de Santa Cruz que aconteceu em março. Nós fizemos um contrato tanto com o pessoal que traz o gado, quanto o pessoal do manejo do gado. Então lá está todas as cláusulas, o que pode, o que não pode. E com certeza, como a Regina falou, essa questão ali de Canoas, o pessoal não soube lidar com o gado. O patrão de repente não passou a informação, porque eu contratei o Edinho com o gado e ele trouxe aquele pessoal dele para lidar. Só como assim, aquela pessoa ali não repassou para o pessoal que estava lidando com o gado que não pode bater, não pode surrar, não pode maltratar. E deu, assim, no que deu essa questão e essa mídia toda que aconteceu. Nós temos, vamos dizer assim, vários tradicionalistas que são vereadores e sabem, vamos dizer assim, da importância do rodeio para a economia tanto do município, até próprio ali, vamos dizer assim, de Esteio ali, nós temos um vereador que é narrador, vamos dizer assim, faz rodeio, sabe como funciona e ele sabe, vamos dizer assim, o que ele tem que fazer e, assim, essa questão da mídia. Muito bem, muito bem. Nós estamos chegando aqui ao final do programa, um minutinho para encerrar. Eu queria muito agradecer aqui a participação da Regina Becker, ativista da causa animal, José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, também envolvido com a defesa da causa animal, o Edson Fagundes, coordenador aqui da regional da primeira região tradicionalista, e do Evandro Martins Otero, vice-presidente campeiro também do MTG. E quero muito agradecer a vocês também pelo altíssimo nível da nossa conversa e do nosso debate. Esse tipo de debate, às vezes, descamba para bate-boca, para agressões. Não, é a nossa forma de trabalhar. Para agressões. Mas a gente nunca vai se entender se descambar. E a gente nunca quer isso. A gente quer exatamente isso que nós ouvimos aqui. Ouvir os dois lados, com toda a civilidade que vocês demonstraram aqui esta noite, essa elegância no debate. Agradeço a vocês também por isso. O ponto de conexão de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço também a audiência dos nossos telespectadores e lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o ponto de conexão também pode ser visto no YouTube, @canal Rede RS. Uma boa noite para todos e um ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.